E a sua aí, ó? É que Deve ser, acho que 1 milhão só. deve ser papo de 1 milhão. Tem a bolsa do 1 milhão, gente. Vamos ver o que tem Vamos nessa ver bolsa o que do 1 milhão. tem. Mano, eu gostei daqui, ó. E aí, meus amigos, vocês gostam de rosquinha? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui, meus amigos, pra reagir o lançamento, né, do Bruno Bandeira de ontem, do capítulo 250 de Jujutsu. A expansão de domínio mais quebrada de todas. Yuta copia os poderes de Sukuna, é isso mesmo? Eita, pega, meus amigos. Bom, ontem já teve um, se você não achou, vai conferir que tá bem legal. E eu quero saber agora a sua opinião sobre esse capítulo. O que você achou, você gostou, não gostou? A essa altura do campeonato, você tá torcendo pra quem? Pro Sukuna ou ainda tá torcendo para os feiticeiros do bem? Verdade. Comenta aqui, queremos saber, tá? E outra coisa também é que estamos com um novo canal de vlog, então se você puder passar nesse canal para fortalecer nosso trabalho, muito obrigada sempre. O link você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, tá? Verdade, meus amigos, nos ajude aí a bater os 1000 sonhados inscritos, beleza? Ativa todas as notificações, porque lá é um canal voltado a conteúdo diferenciado, beleza, meus amigos? Exato, meus amigos. Obrigada e bora pro vídeo. Bora. O Invicto conseguiu! Yuta Okkotsu copia a técnica inata de Sukuna e agora o rei começa a sentir na pele o que é ter a sua técnica roubada. Quando é pra roubar uma Horaga dos outros, aí é muito bom, né? Agora eu quero ver aguentar um corte dimensional na cara. Além disso, finalmente entendemos como funciona a expansão de domínio do Yuta e todas as suas nuances que a gente vai explicar uma por uma aqui nesse vídeo. A batalha contra Sukuna se intensifica cada vez mais no capítulo 250 de Jujutsu Kaisen. Galera, cenário completamente favorável para os feiticeiros nesse capítulo, bastante informação sobre a expansão do Yuta e principalmente muita ação envolvendo o próprio Yuta usando e abusando da sua expansão. Mas eu sinto que a gente já pode deduzir o que possa vir a acontecer nos próximos capítulos, que vai inevitavelmente levar à queda do Invicto pela primeira vez na história e ainda quais personagens vão passar a tomar a dianteira a partir dessa batalha. E eu já adianto pra vocês que isso pode envolver o Sukuna acabar destruindo o anel do Yuta. Yuta, proteja o seu anel a todo custo, porque ele está em jogo. O capítulo essa semana saiu na quinta-feira, um dia antes do que costuma sair, por causa dos vazadores que foram presos lá no Japão, algo muito triste de verdade, né? Vou até fazer uma vaquinha aqui pra pagar a fiança desses heróis, começando com R$1, enfim. E galera, essa terça-feira foi um dia histórico, porque a gente conseguiu alcançar a marca dos 800 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer mais uma vez, já vinha agradecendo nos vídeos anteriores a todo mundo que estava se inscrevendo, mas agora oficialmente agradecer mais uma vez a todo mundo que tem acompanhado essa reta final de Jujutsu comigo aqui no canal. Eu sempre tento trazer a melhor análise que eu posso, da forma mais bem explicada e bem humorada possível. Então, para todo mundo que se engajou nessa campanha dessas últimas semanas, eu sinto que eu consegui tocar vocês de alguma forma lá no fundo de vocês com esse dedo aqui. Mas agora falando sério, pra quem não sabe, na verdade acho que ninguém sabe, né? Semana que vem é o meu casamento e lá no fundo eu tinha uma certa expectativa de fazer essa comemoração dupla do meu casamento e da marca dos 800 mil inscritos, né? Acontecendo mais ou menos na mesma época. Então, mesmo sem vocês saberem, vocês me deram o melhor presente de casamento que eu poderia receber. Então, muito obrigado de verdade por isso. Nossa, mas vamos lá então para essa delícia de capítulo e já se prepara porque vai ter bastante explicação. Começamos ele já com uma explicação do narrador sobre a expansão do Yuta, intitulada oficialmente como Puro Amor Mútuo. É explicado pra gente que o Yuta é capaz de selecionar uma das técnicas inatas que ele copiou e incorporar essa única técnica como uma forma de acerto garantido do seu domínio. Ou seja, quando o seu domínio é ativado, essa única técnica terá um efeito garantido em cima do seu alvo, que nesse caso é o Sukuna. Inclusive, já adiantando aqui um pouquinho, foi ressaltado nesse capítulo como o Yuta pareceu se preparar de antemão para que esse acerto garantido não atingisse qualquer pessoa aleatoriamente, né, que estivesse dentro do seu domínio. Então o Sukuna ele fala como se o Yuta ele já tivesse planejado enfrentar ele junto de outras pessoas
como o Itadori, né, que se encontra dentro do domínio também, e quem sabe uma outra pessoa que pode entrar e sair de qualquer barreira por não possuir energia amaldiçoada. Vamos falar dela daqui a pouco. Então, a técnica que o Yuta incorporou como um acerto garantido no seu domínio foi a extinção de técnicas da Anjo, que é capaz de anular qualquer feitiço, seja técnica amaldiçoada, técnica de barreira ou até mesmo objetos amaldiçoados. Foi dessa forma, inclusive, que os feiticeiros libertaram o Gojo do reino da prisão, com ela tendo negado o efeito do objeto amaldiçoado que prendia ele. Então, pelo visto, antes da batalha, o Yuta copiou a técnica do Anjo, já que ela também, né, nem sequer ia ter condições de lutar durante essa batalha. Nossa. E agora, com a técnica estando incorporada no domínio do Yuta, conseguimos entender melhor o que aconteceu no capítulo passado, que ficou um pouquinho esquisito. Recapitulando então, o Sukuna, depois de ser pego no domínio do Yuta, decide ativar uma técnica antidomínio chamada Cesto de Vime Vazio. Nisso, o Yuta pega uma espada e lança um ataque que quebra a barreira do Sukuna e causa um dano no seu rosto. Então, o efeito prático, de forma geral, é esse, mas vamos destrinchar melhor as nuances desse efeito, tanto as vantagens quanto as desvantagens que isso fornece para cada um deles, porque é bastante coisa para se parar para pensar. Primeiro que, galera, essa técnica do Anjo de anular outras técnicas não é 100% absoluta como pode parecer. Se a gente lembrar de quando Sukuna possuiu o corpo do Megumi, o Anjo mesmo tentou usar a sua técnica para expulsar o Sukuna do corpo do Megumi logo em seguida, causando um dano colossal ali no Sukuna, mas não sendo suficiente para anular a possessão. E agora, nesse próprio capítulo, vemos que o Sukuna ainda pode executar essas técnicas de corte e técnicas antidomínio, mesmo estando dentro do domínio do Yuta. Então não é como se o Sukuna ficasse incapacitado de executar qualquer feitiço. Tanto que a gente vê nesse capítulo o Sukuna cortando tanto o Itadori quanto o Yuta e tentando repetidamente usar a sua técnica anti-barreira, anti-domínio, né, melhor dizendo, mesmo sabendo que ela pode ser quebrada. E agora você me pergunta, tá, mas se a barreira do Sukuna sempre é quebrada, se a barreira antidomínio dele, né, sempre é quebrada, por que ele continua usando ao invés de fazer outra coisa? Isso porque, mesmo que o Yuta consiga superar essa barreira do Sukuna, ela provavelmente ainda serve como um amenizador de danos. Por isso, ele continua usando essa técnica. Só que o problema é que, segundo o próprio Sukuna nesse mesmo capítulo, isso faz com que ele fique com 2 dos seus braços ocupados a todo momento, dessa forma limitando seus movimentos, porque ele precisa fazer os gestos com as mãos para ativar essa barreira a todo momento. E não só isso, enquanto ele ativa uma técnica anti-domínio, ele não pode usar essas técnicas de corte por definição. Então, para ele poder atacar, ele precisa parar de se defender com essa barreira, o que deixa ele exposto em vários momentos. Então, resumindo, o que tem acontecido é o seguinte: o Sukuna, ele usa o seu cesto de Vime Vazio, fica com 2 braços ocupados por isso, mas o Yuta consegue superar essa defesa com um acerto garantido fornecido pela técnica do Anjo, que anula técnicas amaldiçoadas, e atacando com as outras técnicas copiadas por ele. E ainda que a técnica de anulação de feitiços do Anjo não é absoluta, porque mesmo que ela esteja incorporada na expansão do Yuta, o Sukuna só tem os seus feitiços anulados quando o Yuta ataca ele com um golpe direto, e mesmo assim o Sukuna ainda consegue se proteger parcialmente com a sua barreira, mas de qualquer forma, né, ainda é uma ajuda e tanto. Seguindo então a explicação do narrador, é dito também que todas as outras técnicas copiadas pelo Yuta residem aleatoriamente nas espadas dentro do seu domínio, e que apenas o Yuta pode extrair os seus efeitos, ou seja, não adiantaria o Sukuna tentar usar qualquer uma daquelas espadas contra o Yuta. Bom, algumas pessoas realmente tinham sugerido o fator aleatoriedade para cada espada, e eu a princípio fui contra essa ideia porque o Invicto precisa ter uma expansão apelona mesmo. Mas se por um lado nerfaram o homem, né, com esse fator aleatoriedade, por outro lado, bufaram com essa técnica incorporada no domínio. Então uma coisa acaba compensando a outra, né? Agora, só é engraçado esse fator aleatoriedade, entre aspas, sendo que todas as técnicas usadas pelo Yuta nesse capítulo são de feiticeiros que ele copiou nesse último arco, né?
Tudo bem que também é explicado pelo narrador que assim que o Yuta pega uma espada, ele passa a saber qual técnica reside nela, mas a gente também não viu o Yuta ele empunhando uma cacetada de espada até pegar uma que fosse mais conveniente. Só pareceu mesmo uma grande coincidência as técnicas que ele sacou serem as justamente as dos feiticeiros desse último arco que tiveram participações nesse último arco. Outra coisa que é explicada pelo narrador é que uma vez que o efeito de uma técnica é usado pelo Yuta, essa espada desaparece. Mas eu não acredito, né, que seja pra sempre, né? Senão, porra, é meio foda, vai gastar uma vez pra nunca mais usar, mas sim até ele ativar a sua expansão outra vez, né? Igual um jogo de carta, por exemplo, em que algumas cartas elas vão pro lixo, mas no final do jogo elas voltam pro baralho. E por último, o narrador explica que não existe restrição quanto ao número de espadas dentro do domínio, então sim, é um estoque infinito de habilidades, mas que a gente sabe, né, que serve mais como um hype narrativo isso, porque nem vai dar tempo, nem vai ter tempo do Yuta usar tanta habilidade assim. Vai ser o clássico sim, o Kakashi dos 1000 jutsus que só vai usar meia dúzia deles. Então, tendo finalmente explicado toda a expansão de domínio do Yuta, vemos o Yuta usando e abusando de uma sequência enorme de habilidades, uma atrás da outra nesse capítulo. O Yuta, ele invoca uma leva de Shikigamis que foram copiados de um feiticeiro chamado Druvlakdawala, que inclusive lembra o rosto da Rika, né, esses Shikigamis que circundam o Sukuna, criando uma barreira ao redor dele, que pelo visto serviu para anular a barreira do próprio Sukuna e permitir com que o Itadori e os próprios Shikigamis atacassem ele, enfim. Vemos o Yuta também usando a manipulação do céu da feiticeira Uro para distorcer a visão do Sukuna, se esconder e tentar pegar ele de surpresa, e novamente vemos o Yuta usando um quebra-gelo no Sukuna, mas peraí, não foi dito nesse capítulo que quando o Yuta usava uma técnica, a espada desaparecia? Então isso significa que a espada desaparece e aparece dentro do domínio de novo? Mas a gente não vê o Yuta ele sacando uma nova espada para usar essas técnicas de novo. Mas segura que ao longo do capítulo a gente vai entender exatamente o que está acontecendo aqui. Vemos ainda o Sukuna usando das suas técnicas de corte contra eles dois. A Rika tem uma hora que pega o Itadori e arremessa ele para cima do Sukuna num quadro muito engraçado. E essa foi uma parte importante do capítulo. Sukuna diz que o Itadori consegue perceber a fronteira entre a alma do Sukuna e a alma do Megumi através dos seus golpes e penetra nela para acordar a alma do Megumi, que basicamente foi tomada pelo Sukuna. Isso tem feito com que o Sukuna aos poucos perca a sua sincronia com o corpo do Megumi e consequentemente diminuindo a liberação de energia do Sukuna, até que uma hora o Sukuna nem sequer consiga mais usar a sua barreira antidomínio para se proteger. Esse é o plano da dupla. Sukuna também faz uma análise muito interessante sobre o power scaling atual da história, com ele dizendo que a sua quantidade de energia amaldiçoada atual não deve ser maior do que a do Yuta, dando a entender que estão basicamente igualados ali, ou muito próximos pelo menos. Lembrando que o Yuta mesmo já havia dito que o Sukuna parecia ter, na perspectiva dele, pelo menos o dobro de energia dele próprio. Então o Sukuna, dá pra gente aqui obviamente deduzir que ele perdeu pouco mais da metade da sua energia desde o início da luta contra o Gojo, ou seja, pelo menos metade do mérito da derrota do Sukuna vai para o Gojo, mas ainda assim, né, porra, metade é uma discrepância bem grande, né? Claro que sem uma Horaga do lado do Sukuna, a diferença não seria tanta assim, né? Quem sabe não seria de 70 para 100 ali, se a gente fosse colocar numa escala, né, de 0 a 100, 70 Satoru Gojo, 100 Hyomen Sukuna? Talvez. No fim, Sukuna elogia os estudantes e fica impressionado com a evolução que eles tiveram nesse último mês, mas os dois, ficando ali só o pó da rabiola, eles reconhecem justamente o contrário, estão pensando completamente o oposto. Eles reconhecem que só não morreram instantaneamente pro Sukuna pelas sequelas causadas pelo próprio Gojo, e agora estão tendo que fazer um malabarismo infernal nesse domínio para ainda não serem mortos pelo Sukuna. E o Itadori ainda dizendo, né, que ele tá lutando contra o feiticeiro mais forte, chamando Sukuna de feiticeiro mais forte, né? Foi
foi só pro autor provocar a gente mesmo. Só que o grande momento do Yuta nesse capítulo começa agora. Yuta usa a técnica do feiticeiro Charles Bernard, que usava uma caneta gigante como ferramenta amaldiçoada e que estava intrinsecamente ligada à sua técnica inata. Sua técnica funcionava da seguinte forma: ao colocar o sangue do seu oponente na sua ponta, na verdade na ponta da sua caneta, ele obtém uma tinta, entre aspas, para a sua caneta, que nesse caso é o sangue. Depois disso, Charles pode usar a tinta para marcar os seus oponentes com um painel de mangá. Este painel está à frente do presente, permitindo que Charles perceba o futuro imediato do seu alvo. É como se ele literalmente transformasse a vida do seu inimigo num quadro de mangá, numa página de mangá, e ele pudesse ver a página por completo. A princípio, esse futuro acontece no intervalo de 1 segundo, mas à medida que a caneta tira mais e mais sangue do oponente e se enche de tinta, o Charles ele consegue ver ainda mais longe no futuro, ele consegue ver mais páginas lá na frente do mangá, né? Então o que vemos aqui nesse capítulo foi o Yuta usando essa mesma técnica, só que ao invés de uma caneta, através da sua espada. Nisso, o Sukuna começa a ficar meio perdido com o que está acontecendo, pensando que o Yuta possa ter copiado até mesmo o limitado do Gojo, mas que esse não deve ser o caso, já que só com os 6 olhos a técnica pode ser usada com maestria e precisão, né? Mas, porra, se a parada é infinita, por que não, né, aproveitar? Se eu fosse o Yuta, pô, tem que ter, foda-se, tem que ter um fanservicezinho do Yuta usando ilimitado sim, mesmo que gaste energia, eu não quero saber. Yuta se prepara para usar o seu trunfo e usa a manipulação do céu para se esconder do Sukuna, que ele conseguiu usar de novo, por algum motivo. Tipo, a espada não desaparecia. Ah não, olha só, aqui que vem a explicação. A não ser que a espada, apesar de desaparecer, ele continue podendo usar o efeito da técnica nele próprio até o fim da expansão. Eu acho que agora sim tá explicado. Apesar da espada desaparecer, não quer dizer que o efeito da técnica será desaparecido, enfim, logo em seguida, mas que ele possa continuar usando, pelo menos por mais algum tempo, ou durante toda a duração daquela expansão de domínio, a técnica da espada que ele empunhou. Bom, essa é a explicação mais plausível que a gente pode dar nesse momento. Nisso, Yuta perfura o céu com a sua espada e diz: filetar. O rosto de Sukuna foi cortado pela sua própria técnica e o rosto do rei começa a sangrar. Meu amigo, capítulo que vem eu quero ver o Yuta usar o corte dimensional contra o Sukuna, ou no mínimo um clash entre eles dois. Eu não quero os dois se matando, os dois se cortando. Pronto, tá lindo, tá ótimo já. O Sukuna ele não gostou, né, de usar uma Horaga dos outros. Agora eu quero ver ele tancar um corte dimensional na cara. É isso. Agora, quais as condições que o Yuta cumpriu, e ele disse ter cumprido nesse capítulo, que fizeram com que ele agora possa usar as técnicas do Sukuna? Isso eu comentei no meu vídeo passado com mais detalhes, mas o mais provável é que seja apenas através do toque físico mesmo, já que o Yuta entrou em contato com todos esses feiticeiros de quem ele mostrou ter copiado as habilidades nesse capítulo. Agora, apesar da conveniência do Yuta ter sacado habilidades de um monte de gente que a gente acabou de ver, pelo menos o autor ele teve o trabalho de introduzir essas técnicas desses personagens previamente no mangá, para não parecer, né, que foram simplesmente habilidades e técnicas tiradas do cu ali do Yuta de forma 100% conveniente, né? Foi legal que ele pelo menos introduziu essas habilidades pra gente antes. E tá explicado também que esses personagens menos relevantes que compuseram o jogo do abate ali, né, nos capítulos mais fracos do arco, só serviram para o Yuta quibar as técnicas deles depois. Agora, o que deve acontecer nos próximos capítulos? Vamos lá. O Sukuna, ele poder voltar a usar a sua expansão de domínio, levando à queda do Yuta, ou ainda o Sukuna destruindo o anel do Yuta que conecta ele a Rika, que é quem detém o armazenamento das técnicas roubadas. É ela que funciona como o HD externo do Yuta para armazenar tudo que ele já copiou em vida. Eu só não sei, né, se ele destruindo o anel, a expansão também seria desfeita, né? Mas aí poderia entrar o Sukuna com a sua própria expansão de domínio para quebrar do Yuta e tá resolvido. Enfim,
E ainda mais uma coisa que deve acontecer, talvez até mesmo antes da queda do Yuta, possa ser a tão aguardada aparição da Maki, já que por ela não possuir energia amaldiçoada, ela não é detectada por nenhuma barreira, podendo entrar e sair livremente e ficando até mesmo imune aos efeitos de acertos garantidos de expansões de domínio. Inclusive, né, a Maki ela também é capaz de entrar e sair das colônias, né, do jogo do abate sem problema nenhum, já que elas são feitas de técnicas de barreira. Então, se a Maki quiser entrar e aparecer na expansão do Yuta, ela pode aparecer assim que ela quiser. E faz muito sentido ela aparecer daqui a pouco, não só por ela ter essa capacidade, mas pelo óbvio chip que existe entre eles dois, né? Com a Maki vindo para proteger, salvar e quem sabe vingar o seu futuro namorado. Vamos esperar pra ver, galera. Esse vídeo ele foi bem trabalhoso de organizar e roteirizar pra explicar tudo direitinho pra vocês, então deixa aquela dedada monstruosa. Cadê o meu dedo do Sukuna? Deixa aquela dedada monstruosa no like pra ajudar a impulsionar o vídeo. E se você não viu o meu último vídeo sobre a queda do Yuta, é só clicar desse lado da tela aqui pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Caramba, muito bom. As explicações dele, não dá, ele explica super bem. Muito legal. Nossa, Verdade, agora eu entendi o negócio das técnicas, né? Do Yuta. Que realmente é tudo aleatório. O negócio dele não saber a técnica que tem ali em cada espada, ele é um pouco menos apelão, né? Legal também esse negócio da espada sumir, mas eu acredito que ela volte. É porque senão vai ficar, sei lá, né? E outra coisa também, você acha que ele copia as técnicas como? Só olhando pela pessoa ou você acha que tem que ter aquele toque físico? Acho que tem que ter o toque físico que você... Eu também acho que talvez vai ser essa a explicação, porque senão aí ele ia ficar muito apelão, né? É porque só de olhar, tipo... Então, mas uma coisa eu digo, meus amigos, se o Yuta não vencer o Sukuna, eu acho que ninguém mais vence. Tipo, você acha que o Itadori... Apesar que ele tá de escanteio, né? Ele tá de escanteio. É triste ver isso, porque... Mano, ou eles estão esperando muito mais capítulo pra brilhar o moleque. Soltar o bicho da jaula. Mas eu acho que eles vão derrotar o Sukuna juntos. Eu acho que vão derrotar o Sukuna juntos, mas... se não derrotar agora, ninguém mais derrota, gente, o Sukuna. Não dá. Mas o que você acha? Você acha que o Sukuna vai pegar o anelzinho do Yuta? Se o Yuta não tomar cuidado, o anel vai rodar, aí, gente. Ó, aí vai perder o anel, velho. Mas eu gostei bastante do vídeo, espero que você também. Comenta aí pra gente se você quer ver o Yuta usar, né, a técnica do Satoru, ou também aquele corte, eu falei no vídeo de ontem isso, aquele corte que o Sukuna usou contra o Gojo, né, que tirou a vida do Gojo. Seria sensacional ver aquele corte sendo usado contra o Sukuna e o Yuta executando esse corte, né? Ia ser muito, executando essa técnica. Ia ser muito legal de ver mesmo. Top Agora ideia. comenta aí, meus amigos, o que vocês acharam sobre esse vídeo e se ele vai perder o anel ou não. Eu espero que tenham gostado e se vemos no próximo vídeo.